Olá, bom dia. Eu estou aqui no meu devocional dessa manhã, tão maravilhosa, aqui na varanda do meu lar. E a história de hoje, eu vou contar uma história muito improvável da Bíblia. O nome dela é Ana, mas não é Ana de Samuel. Ana era filha de Famuel, uma idosa de 84 anos, que dedicou a sua vida toda na casa do Senhor. A Ana, ela é profetisa. Ela ficou casada durante 7 anos e depois ela se dedicou somente à casa do Senhor. Ana ficava o dia e noite em jejum e oração. Eu fico imaginando Ana na casa do Senhor ali servindo. Eu acho que ela não estava só ali orando, mas ela estava servindo a casa do Senhor. Quantas pessoas procuraram Ana para orar? Quantas pessoas procuraram Ana para conversar, para dar conselho? E isso que ela ficou aqui, lá em Lucas, vou ler aqui, na minha versão mais fácil. Lá em Lucas, versículo 2, 36, 38, diz a história dela. A Ana, idosa, temente a Deus. E fala bem assim. E estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua mocidade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite. E, sobrevindo à mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana ficava lá na igreja, ela ficava no templo, em oração, ela ficava lá em jejum. Gente, eu fico imaginando ela servindo a Deus daquela maneira tão especial. Na palavra de Deus, quantas mulheres foram nesse templo pedir conselho para Ana? Como ela viveu muito pouco com o marido, ela pensou: vou viver com meu Senhor, eu vou servir ao meu Senhor. E no meio do caminho, nessa estrada de Ana, ela teve uma visita, um encontro muito especial. Encontro com uma menina moça, tinha acabado de ter um bebê. E era o Senhor Jesus. Enquanto Ana, a filha de Famuel, estava com aquela experiência toda, aquela idade toda, quantas experiências essa mulher teve, vivida na casa do Senhor. Ela teve um encontro com Maria, a mãe de Jesus. E Jesus era recém-nascido nessa época. Jesus era bem bebê. E ela teve o prazer de receber a Maria. A Ana era muito especial. Ela era profetisa. Então eu fico pensando hoje, quantas mulheres, eu conheço quantas mulheres que vivem na casa do Senhor em oração. Eu frequento uma casa de oração com mulheres idosas, toda quinta-feira de manhã. É uma delícia, é só 1h30 de oração. E quando eu conversei com elas ali, no momento que terminou a oração, uma delas me falaram assim: Cláudia, todos os dias eu estou aqui na casa do Senhor, orando por todos, orando pela igreja, orando pelos casais, orando pelas crianças, orando pelas vidas das pessoas. E lá parece mesmo, o pouco tempo que eu tive lá, pareceu muita gente pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo conselho, e eu me apaixonei. E quando eu vi essa história de Lucas lá, dessa Ana, a profetisa, uma idosa de 84 anos, que dedicou a sua vida na casa do Senhor. E aí sempre ela estava em oração e jejum. Quantas pessoas passavam por ali? Então ela tinha que estar com o espírito cheio da presença do Senhor. Na minha versão, fala da história dela bem simples. Uma mulher simples, uma mulher dedicada, uma mulher que preferiu servir a Deus. Isso é muito raro, gente, muito raro. Uma pessoa viver o tempo
tempo todo da vida dela no templo, dedicando ao Senhor Jesus. E eu achei essa história tão interessante, tão linda, porque eu fico pensando como ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus para dar conselhos a essas mulheres, como ela foi usada por Jesus, como ela foi usada por Deus. E ela encontrou ali aquele encontro com Maria, com Jesus, Messias. Meu Deus, que privilégio! Ela viu ele pequenininho nos braços. Eu não sei o que Maria foi fazer lá, não fala aqui. Mas aqui fala que Maria foi visitar o templo e encontrou a Ana, a profetisa, uma idosa de 84 anos, no templo. Filha de Famuel. Gente, que privilégio. Que nós possamos a cada dia estar em jejum, estar em oração, para estar preparada para orar para aquelas pessoas que precisam de uma palavra. Todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos de uma palavra, todos nós precisamos de um conselho. Que nós possamos estar preparada na palavra, preparada em estar em jejum, para que nós possamos ajudar essas mulheres novas que estão aí, que estão com os bebezinhos no colo, às vezes acordam perdidas, pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer no dia de amanhã. E que nós possamos estar na casa do Senhor ali, orando, dedicando a Deus, servindo ao próximo. Eu sempre falei no outro episódio, 5 momentos de mesa, sobre o servir que abre portas. E hoje, de novo, eu estou falando do servir a casa do Senhor, servir com alegria, servir com o coração aberto, servir as mulheres, servir a casa de alguém, servir. E essa Ana, de 84 anos, idosa, uma idade bem avançada, ela tinha um coração de servir, em jejum, em oração. Está lá, aqui em Lucas, que depois quem quiser ler, eu vou colocar aqui, logo abaixo do vídeo, Lucas 2, 36, 38. Vou te falar uma verdade, eu nunca tinha falado muito nela aqui. Sempre a gente lê as passagens, passa batido. Mas quando eu li a idade dela, o nome dela Ana, né? Muita gente poderia confundir com a Ana de Samuel. Não, essa Ana era profetisa de 84 anos e viúva. Ela estava o tempo todo no templo, em jejum e oração. Ana, profetisa, era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E as pessoas procuraram Ana no templo para orar, para conversar, para dar conselho. Que nós possamos a cada dia estar preparada, estar cheia do Espírito Santo, como foi Ana, a filha de Fanuel. Uma mulher que foi cheia do Espírito Santo, ficou viúva tão cedo. Ela casou-se muito novinha, mas ela se dedicou ao nosso Deus, um Deus amado, um Deus que está sempre nos ajudando. E deu essa missão para Ana, estar no templo, lá na tribo de Asser, em Jerusalém. Então que nós possamos a cada dia estar preparada no jejum, na oração, para darmos conselho às mulheres. Vamos nos unir mais e mais. Hoje em dia parou mais um pouco isso, essas casas de oração. Essa casa que eu vou de oração, esse templo, esse convívio de mulheres, toda quinta-feira. Mas eu fiquei sabendo que essas idosas estão lá todos os dias, de 6 da manhã até o meio-dia. E eu me apaixonei por elas. Eu sempre gostei de ter amizade com idosos, porque umas têm umas experiências extraordinárias. No ano de 2010, eu abri um grupo de mulheres idosas na igreja. E comecei com 6 mulheres, 6 idosas. E fiquei 1 ano e meio ali, cuidando delas. Fazendo o quê, Cláudia? Você era tão nova. Eu ensinava bijuteria para elas, eu ensinava a pintar, bordar, e a gente orava, a gente falava da palavra. E eu fui lá ensinar. Sabe o que aconteceu? No final, eu fui ensinada por elas. Elas me ensinaram tanta coisa, coisas do dia a dia que eu não sabia. E eu agradeço a Deus por ter ensinado essas mulheres, porque ela me ensinou o dobro do dobro que eu não imaginava. Amar a Deus,
estar no caminho do Senhor. Ela contava as experiências de casamento, experiências de como criar filhos. Por isso que é bom a gente servir. Quando a gente serve, Deus nos ensina em dobro aquilo que a gente não sabe. Então Deus usa pessoas para nos servir, para nos ensinar. E que nesse episódio 6 eu possa colocar aqui, que vocês possam ter um coração de servir. Porque através desse servir, Deus vai colocar pessoas, conexões no nosso caminho, de que nós possamos aprender muito mais dele. Amém? E aqui fica o episódio 6 do Momento de Mesa. Eu já estava com saudade de vocês. E vamos aqui tomar o nosso chazinho, um chazinho bem gostoso, porque esse momento aqui é o meu momento de devocional nessa manhã. Obrigada pela companhia de vocês e até mais um Momento de Mesa no próximo. Vai ser o episódio 7. Um beijo para vocês. Esse momento do meu devocional. E até o próximo episódio 7 do Momento de Mesa. Deus vai colocar uma mulher improvável para que nós possamos aprender a cada dia a ter experiência com Ele. Amém? Um beijo para vocês.